Ela sussurra não enquanto o corpo dela grita sim, e você acredita nas palavras. Existe um universo inteiro de desejos femininos que jamais serão verbalizados diretamente. Desejos que ela carrega em silêncio, que alimentam suas fantasias mais íntimas, mas que jamais admitirá abertamente por medo do julgamento, da vergonha social ou simplesmente porque espera que você seja homem suficiente para perceber os sinais sem ela precisar desenhar. A maioria dos homens vive uma vida sexual medíocre porque acredita no que ela diz em vez de observar o que ela demonstra. Eles pensam que ser um bom rapaz na cama significa fazer apenas o que é explicitamente pedido, sendo sempre educado, sempre perguntando permissão para cada movimento. O que eles não sabem é que essa postura passiva mata exatamente aquilo que ela mais deseja. Um homem que tenha presença suficiente para liderar a intimidade de forma natural e confiante. Você já percebeu como certas mulheres falam sobre aquele cara que marcou a vida delas? Não é sobre tamanho, técnica elaborada ou experiência sexual extensa. É sobre alguém que soube ler os desejos não ditos, que teve coragem de explorar territórios que ela jamais pediria diretamente, mas secretamente ansiava experimentar. O problema é que nossa sociedade criou uma camada dupla de comunicação sexual. Publicamente, ela precisa manter uma imagem respeitável, controlada, decente, mas intimamente, ela tem fome de experiências que vão muito além dessa máscara social. E quando encontra um homem que consegue navegar essa complexidade sem julgamento, ele se torna inesquecível. Aqui você vai descobrir 5 desejos profundos que vivem no inconsciente feminino. Desejos que ela jamais vai verbalizar diretamente, mas que comunica através de sinais sutis, reações corporais e comportamentos específicos. Não é sobre forçar nada ou desrespeitar limites. É sobre desenvolver sensibilidade masculina para perceber o que ela realmente quer, mesmo quando as palavras dizem o contrário. A comunicação sexual feminina funciona em camadas que a maioria dos homens nunca aprende a decodificar. Existe o que ela diz, o que ela realmente pensa, e mais profundo ainda, o que ela secretamente deseja, mas jamais admitiria nem para si mesma. É nessa terceira camada que vivem os desejos mais intensos e transformadores da sexualidade feminina. O conflito interno que toda mulher carrega é brutal. De um lado, ela foi condicionada desde criança a ser respeitável, a não demonstrar muito interesse sexual, a manter controle sobre seus impulsos mais selvagens. Do outro lado, ela tem uma natureza feminina autêntica, que anseia por experiências profundas, por entrega total, por encontrar um homem que seja forte o suficiente para liderar, sem ela precisar explicar cada passo. Você não é o único que vive essa confusão. Milhões de homens ao redor do mundo estão presos numa sexualidade superficial, porque interpretam literalmente cada não precisa, cada está bom assim, ou cada silêncio constrangido. Eles não percebem que muitas vezes esses sinais são exatamente o oposto do que ela realmente sente por dentro. A questão central não é sobre ignorar limites ou forçar situações. Isso seria desastroso e antiético. O segredo está em desenvolver intuição masculina para perceber quando o não dela é medo social e quando é limite real. Quando o corpo dela está pedindo uma coisa, enquanto a mente dela, condicionada por anos de repressão, está dizendo outra completamente diferente. O que poucos homens entendem é que ela precisa sentir que você é forte o suficiente para assumir a liderança sexual, mas sábio o suficiente para ler suas reações verdadeiras. Ela quer se entregar completamente, mas só para alguém que demonstre ter a maturidade emocional para lidar com essa entrega sem julgamento. Os 5 desejos que você vai descobrir aqui são universais. Estão presentes na psique de praticamente toda mulher, independente de idade, background ou experiência sexual. A diferença está em quão profundamente eles foram reprimidos pela educação social que ela recebeu. Mas existe um primeiro desejo que é tão tabu que ela prefere morrer a admitir. Gabriel descobriu isso numa noite que mudou para sempre sua compreensão sobre desejo feminino. Estava com Beatriz, uma advogada de 32 anos, que ele conhecera num evento corporativo. Ela era independente, bem-sucedida, acostumada a controlar cada aspecto da própria vida. Durante o jantar,
Ela havia deixado claro que não era do tipo que se deixa levar facilmente e que precisava conhecer bem alguém antes de qualquer coisa. Mas quando chegaram ao apartamento dela, algo completamente diferente emergiu. No momento em que Gabriel parou de pedir permissão para cada toque, quando simplesmente assumiu a liderança da situação com confiança natural, o corpo dela respondeu de uma forma que contradizia completamente as palavras que havia dito horas antes. Ela literalmente derreteu nos braços dele, sussurrando: "Você não deveria estar fazendo isso", enquanto puxava ele mais perto. O primeiro desejo proibido que toda mulher carrega é ser conquistada de verdade por um homem que não pede desculpas por ser masculino. Não estamos falando de agressividade ou desrespeito. Estamos falando de liderança natural, de um homem que sabe exatamente o que quer e tem presença suficiente para guiar a intimidade sem hesitação constante. A sociedade moderna condicionou os homens a serem excessivamente cautelosos, a pedir permissão para cada movimento, a tratar a mulher como se ela fosse feita de cristal e pudesse quebrar a qualquer momento. Mas isso vai contra a natureza feminina mais profunda. No fundo, ela quer encontrar um homem que seja forte o suficiente para assumir o controle, que tenha confiança suficiente para liderar sem precisar de validação constante. Beatriz explicou depois que havia passado anos saindo com homens educados, que sempre perguntavam "posso?" para tudo. E embora ela intelectualmente apreciasse o respeito, algo dentro dela ficava frustrado com tanta passividade. Ela queria sentir-se desejada de forma intensa, queria encontrar alguém que a fizesse esquecer toda aquela necessidade de controle que mantinha durante o dia. O que Gabriel fez foi simples, mas poderoso. Ele leu os sinais do corpo dela, em vez de se fixar apenas nas palavras. Percebeu como ela respondia quando ele tomava iniciativa, como a respiração dela mudava quando ele assumia comando da situação. E então teve coragem de ser exatamente o tipo de homem que ela secretamente ansiava encontrar. E quando isso acontece, ela descobre uma versão de si mesma que nem sabia que existia. No terraço iluminado por lampiões amarelados, Pedro sentiu o corpo de Ana deslizar contra o seu. O vento trazia o doce perfume de jasmim e um murmúrio distante de conversas apressadas. Quando seus lábios se tocaram pela primeira vez, tudo deveria fluir com naturalidade. Mas em vez de mergulhar naquele instante, ele recuou e murmurou com voz trêmula: "Será que estou indo rápido demais?" O segundo sinal que ela envia é a tensão do silêncio inocente. Quando uma mulher aproxima o corpo do seu, convida a uma entrega que vai além do verbal. Se você responde com pedidos de desculpa e perguntas hesitantes, aquele momento de desejo se dissipa como névoa ao amanhecer. Ana parou, desviou o olhar e respirou fundo. Não era rejeição, era decepção contida. Ela havia dado um passo ousado, testando a força dele. Em vez de liderar, Pedro voltou ao papel de cara inseguro. Ela, que queria ver um homem capaz de conduzir a paixão, ficou frente a frente com alguém que duvidava de si mesmo. O que Pedro ignorou é que aquele silêncio era precioso. Ele valia mais que qualquer palavra ensaiada. Era uma brecha de desejo crua, um convite mudo para aprofundar a conexão. Ao quebrar o vácuo de possibilidades com insegurança, ele destruiu a magia num segundo. Quando isso acontece, ela absorve a incerteza e retira os pés do acelerador do desejo. O momento de paixão escorre pelos dedos dele. O homem estoico, ao contrário, abraça o silêncio. Mantém o olhar firme, o peito relaxado, e ouve o sussurro não dito dentro daquele espaço em branco. Em vez de pedir permissão, ele coloca a mão na cintura dela e sorri com convicção. Um leve inclinar de cabeça, um toque sutil no pescoço, um suspiro compartilhado. Esse choque de consciência faz com que ela entregue cada vez mais do próprio corpo e da própria alma. A chuva tamborilava nas janelas do quarto, quando Ricardo percebeu algo que mudou completamente sua visão sobre intimidade feminina. Estava com Carla, uma professora universitária de psicologia que conhecera numa palestra sobre comportamento humano. Ela era articulada, intelectual, sempre controlada em suas palavras e gestos. Durante semanas de namoro, mantivera uma postura quase científica sobre sexo, falando sobre conexão emocional e respeito mútuo. Naquela noite, algo diferente aconteceu. No meio da intimidade, quando Ricardo parou de tratá-la como uma boneca frágil
e começou a demonstrar sua força masculina de forma mais intensa, Carla teve uma reação que a surpreendeu tanto quanto a ele. Ela arqueou as costas, fechou os olhos com força e pela primeira vez em meses parou de pensar e simplesmente sentiu. O terceiro desejo proibido é ser completamente dominada por um homem que ela respeita. Não estamos falando de violência ou desrespeito, mas de uma entrega total nas mãos de alguém que ela considera digno dessa confiança. É o desejo mais paradoxal da psicologia feminina. A mulher independente, que secretamente anseia por momentos onde pode abrir mão completamente do controle. A sociedade criou um tabu imenso em torno desse desejo. Uma mulher moderna não deveria querer ser dominada. Deveria ser sempre ativa, sempre no comando, sempre demonstrando força e independência. Mas isso vai contra impulsos profundos que existem na natureza feminina há milênios. No espaço seguro da intimidade, ela quer encontrar um homem forte o suficiente para assumir total responsabilidade pelo prazer de ambos. Ricardo descobriu que Carla havia passado anos reprimindo essa parte de si mesma. Havia namorado homens que a tratavam como igual em tudo, inclusive na cama, e isso a deixava emocionalmente insatisfeita sem ela conseguir entender por quê. Quando finalmente encontrou alguém que teve coragem de assumir a liderança total, ela descobriu uma dimensão de prazer que nem sabia que existia. O que ela busca não é um homem fraco que precisa de permissão para tudo, nem um brutamontes sem sensibilidade. Ela quer alguém que tenha força suficiente para comandar completamente a situação, mas sabedoria suficiente para ler cada reação dela e intensificar exatamente o que ela está sentindo. Mas existe algo ainda mais profundo que acontece quando você finalmente entende a complexidade desses desejos contraditórios. O homem que compreende verdadeiramente os desejos não ditos de uma mulher não é aquele que ignora limites ou força situações. É aquele que desenvolveu sensibilidade suficiente para ler a linguagem silenciosa do corpo feminino, que tem presença para liderar sem precisar de validação constante, e sabedoria para navegar a complexidade entre o que ela diz e o que ela realmente sente. Esses 5 desejos proibidos existem porque nossa sociedade criou uma camada dupla de expectativas. Publicamente, ela precisa ser a mulher forte e independente. Intimamente, ela anseia por encontrar um homem que seja forte o suficiente para ela se entregar completamente. Não é contradição, é natureza humana em sua forma mais pura. A próxima vez que estiver com uma mulher, lembre-se, suas palavras são apenas a superfície. O corpo dela, a respiração, as microexpressões, os silêncios carregados, essa é a linguagem real do desejo feminino. Quando você aprende a ler esses sinais com maestria, você se torna o tipo de homem que ela carrega na memória para sempre. Desenvolva coragem para assumir liderança natural. Cultive presença para estar totalmente presente nos momentos de intimidade. E, principalmente, tenha sabedoria para distinguir entre o medo social dela e os limites reais. Ela não quer um homem que peça desculpas por ser masculino. Ela quer um homem que assuma essa masculinidade com honra e responsabilidade. O estoico entende que verdadeira força não está em dominar por dominar, mas em ter autocontrole suficiente para liderar com sabedoria. Quando você combina a presença masculina com sensibilidade emocional, você se torna exatamente o que ela procura, mas raramente encontra: um homem completo. E isso, meu amigo, vale mais que qualquer técnica elaborada ou jogo mental. É presença pura transformada em conexão verdadeira.